Boa noite, amigo. Boa noite, amiga que tá aqui do outro lado da telinha. Aqui, quem fala. Aqui, quem fala com você a partir de agora é o mensageiro de Deus. E hoje eu tenho uma palavra que vai ajudar você, pois Deus, todo dia, tem algo novo que fala através dos nossos ouvidos, né? Então, Deus ele quer falar algo para você. E eu estou aqui, pois eu quero você aqui totalmente abençoado por Deus. Que a sua semana seja uma semana de vitórias, de conquistas, e que você, juntamente de sua família, possa colher bons frutos. Então, o mensageiro de Deus, tô chamando você para entrar aqui no canal da fé a partir de agora, para você aqui pelo canal do YouTube. Então, eu quero você ligadinho, sintonizado comigo aqui. Vem pra cá. Vem aqui, porque o mensageiro de Deus está com você a partir de hoje e sempre aqui para falar uma palavra de fé, porque eu sei que você aí em casa que tá me assistindo, eu sei o quanto você luta, eu sei o quanto você batalha para conseguir aquilo que você quer. Eu sei que você luta muito para realizar um sonho da sua vida. É ou não é? Claro que é. Então, Deus, vendo o sacrifício que você faz, você vai além. Então, é por isso que tudo na vida do ser humano é tudo feito com sacrifício e não com facilidades, porque Deus não aceita a facilidade. Então eu quero que você, essa semana, receba uma nova porta de trabalho, que o seu telefone toque e que você seja convidado para um novo cargo, numa nova empresa, um novo salário. Porque aqui, Deus, quando fala, Ele cumpre a palavra dele. Então, vamos ser sempre fiel ao nosso Deus. Porque Ele é o nosso autor e consumador da nossa fé. É ou não é? Eu quero que você que está aí, exatamente você mesmo, eu quero que você que está aí do outro lado, me assistindo, arranque essa tristeza, essa mágoa, esse ressentimento, esse ódio, essa angústia que você sente. Porque isso, de você estar angustiado, magoado, não vai fazer nada bem para você. E principalmente para sua alma. Porque nós somos alma e Deus é espírito. É diferente. Então eu venho pra cá, vem aqui, eu, o mensageiro de Deus, tô chamando você para você escutar uma palavra de fé que vai fazer bem pro seu interior. Pois eu estou aqui para poder ajudar você. Então vem pra cá, vem fazer parte aqui do mensageiro de Deus. Pois aqui eu quero a sua mensagem, eu quero o seu comentário, eu preciso da sua participação aqui. Todo dia eu estarei aqui falando com você. Você que está aí, aflito. Você que está aí, magoada, magoado. A sua angústia a partir de agora, a sua mágoa a partir de agora, vai ser caído por terra em nome de Jesus. No final da transmissão, eu vou fazer uma oração para todos vocês.
para que você venha receber algo de Deus. Algo que você não imaginava. Através de mim, você vai receber. Você crê? Então escreve, amém, eu creio. Então vem aqui, vem fazer parte dessa transmissão. Pouco a pouco, o mensageiro de Deus está conquistando o público. Com a palavra da fé. Então, vem pra cá. Vem aqui, compartilhe. Porque aqui eu quero você abençoado, abençoada pelo nosso Senhor Deus. Vem pra cá, porque eu quero você aqui forte como rocha. O que eu quero aqui é que você seja uma pessoa forte. Um homem forte, uma mulher forte. Eu quero que você seja uma pessoa que vai dar um grande testemunho no altar. Porque o altar representa o Espírito Santo. Ontem eu falei sobre isso. E eu vou falar quantas vezes for preciso, porque aqui o que liberta é a verdade. Por isso que Jesus ele fala, eu sou o caminho. O caminho que você anda é o caminho que você escolheu. Tanto o caminho da bênção como o caminho da maldição. Então Jesus ele fala na Bíblia, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. A verdade é a palavra, é o que liberta, é o que te cura, é que tira a sua depressão, a tua opressão, a tua mágoa, o teu ódio. E ele fala, a verdade e a vida. Quando você aceita, quando você entra para o caminho da fé, Deus ele faz coisas extraordinárias na minha vida, na sua vida, e ele te dá uma vida nova. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, aquilo que você escolheu, você é o responsável pelas escolhas que fez ou está fazendo. É ou não é? E eu quero que você seja abençoado, abençoada pelo nosso Deus. E hoje eu quero falar com você a continuação do livro de Deuteronômio. Eu quero falar com você hoje o livro de Deuteronômio. Buenas noches, la fiesta, que Deus lo bendiga. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Na Bíblia, o livro de Deuteronômio, o número grande é o capítulo. Aqueles números pequenininhos é versículos. Então, eu quero a sua participação aqui, pois você é muito importante, é muito valioso. Você é a joia rara de Deus. E nós somos irmãos em Cristo Jesus. Eu tô com a Bíblia aqui. Vou pegar a Bíblia para você. Está aqui na mão. Então é o seguinte. Cadê? Deuteronômio, capítulo 32. Ó, a Bíblia está aqui. Vamos o seguinte. Vamos lá. Vamos começar do primeiro, tá? Deuteronômio, capítulo 32. Inclinai
os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Vou repetir. Eu vou falar outra vez. Inclinai os ouvidos. Inclinai, levantar os seus ouvidos. Para quem? Para o alto. Por quê? Porque Deus, Ele quer falar algo no seu ouvido. Ele quer falar algo para você. Que você deve obedecer. Então ele fala assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ou seja, Deus ele quer falar uma palavra para você. Tanto na leitura da Bíblia, como também nos sonhos, quando você dorme. E diversas maneiras também. Deus ele fala com a gente. Na leitura da Bíblia, na oração, nos sonhos, quando você está dormindo. E diversas maneiras. Ouça a terra as palavras da minha boca. Ou seja, quando Deus está falando, a terra toda, toda a nação, tem que prestar atenção naquilo que Ele está falando para você. Por isso que Ele manda a gente inclinar os ouvidos, pois Ele tem uma palavra para nós, para mim, para você, para todo mundo no modo geral. Então, olha só como é maravilhosa essa palavra. Então o que você está esperando para você deixar de dar ouvido para as coisas do mundo e ouvir somente aquilo que Deus tem para falar para você? Você sabe por que muita gente hoje em dia vive todo dia no fracasso, na depressão, com ansiedade? Porque não dá ouvido naquilo que é de Deus. Elas preferem dar ouvido nesse mundo de podridão que a gente vive. Agora eu pergunto, até quando nós vamos continuar do jeito que está? Não está na hora de vocês abrirem os olhos, pensar diferente, ter uma nova visão, enxergar as coisas de uma maneira diferente de como você enxerga hoje? Será que você não poderia fazer uma autoavaliação sobre a sua vida? Coloca na balança os teus erros e os teus acertos. Isso eu vou falar sempre. Com certeza eu vou falar sobre isso. Coloca na balança os acertos da vida e os erros. Qual pesa mais? Com certeza é os erros. E aquilo que você faz errado, a pessoa se ilude achando que aquilo é certo. Vamos usar o que Deus deu pra gente? Uma palavrinha pequena.
Mas ela tem um significado imenso, que é a fé. Então, continuando, Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Goteje a minha doutrina, ou seja, ensina os meus mandamentos, a minha palavra. Doutrina não é religião, é a palavra. Como a chuva destile a minha palavra como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Então, ele quer dizer o seguinte, que a chuva que cai lá fora, quando cai em cima da gente, é o mesmo que cair dentro da gente, em cima de nós, ensinamento dele. Ele quer que a gente aprenda dia a dia as palavras que ele tem pra gente. Quando fala chuva, não é chuva água que cai lá fora, e sim daquilo que ele quer falar pra você. Olha, por que apregoai o nome do Senhor? Ou seja, apregoai significa pregar a palavra para as pessoas. Apregoarei o nome do Senhor e engrandecei o nosso Deus. A gente tem que pregar a palavra e engrandecer o nome de Deus. Exaltar o nome de Deus. A gente tem que viver só para Deus. Servir e seguir o nosso Deus. Olha que palavra bonita hoje. Ele é a rocha. Cuja obra é perfeita. Olha que grandioso isso. Ele é a rocha, cujo a obra é perfeita. Ou seja, tudo que é de Deus é perfeito. Tudo que ele faz é com perfeição. Quando ele se trata de rocha, aqueles que são fortes na fé em Deus, nós somos firmes como rocha. Por mais que tentam derrubar a gente nunca vai cair. É por isso que Deus ele fala, cujo Deus é a rocha. Não tem coisa melhor do que isso. Deus é a nossa rocha. Ele é o nosso escudo. É a nossa fortaleza. É ou não é? Então, porque os teus caminhos justos são, Deus é a verdade. Olha, o que eu acabei de falar sobre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra é a palavra verdadeira. Essa palavra é a palavra que liberta. É a palavra que salva, que cura, que transforma a vida do ser humano para melhor. Agora eu te pergunto, tem coisa melhor do que a palavra de Deus? Não existe coisa melhor do que a palavra de Deus. Ou tem? Não. A palavra de Deus.
Se você está com algum problema, se apegue na palavra de Deus. Se você tem alguma doença, uma enfermidade, você quer a cura, se apegue na palavra de Deus. Se você quer sabedoria, inteligência, se apegue na palavra de Deus. A palavra de Deus é que liberta você, é que cura você. Muita gente que está me assistindo está com depressão, tem ansiedade, está magoado, magoada. Todo mundo passa por problemas, mas quando você se apega na palavra, a palavra é o fôlego da vida, aqui. A palavra de Deus vai salvar você. A palavra de Deus, ela é o principal ingrediente para a mudança da vida do ser humano. Sabia disso? Continuando, onde eu parei? Deus ele falou assim, ó, porque todos os seus caminhos justos são Deus, é a verdade, e não há nele injustiça. Deus apenas, ele fala. Deus ele fala com a gente assim. Você que me segue será apenas o justo e não o injusto. Está aqui na Bíblia. Não é invenção minha. Aqui, ó. Deuteronômio 32. Tá falando aqui, ó. Deus é a verdade. Porque Deus ele liberta você. Como eu falei agora. E não há nele injustiça. E quem disse pra você que eu não sofro injustiça? Ou eu já sofri injustiça? Eu sofri. Todo mundo sofre. E anda sofrendo. Mas quando Deus ele coloca a mão na pessoa... Peraí, você foi injusto com o meu servo por quê? Aí a pessoa que foi injusta com ele, com ela, paga um preço grande. Porque aqui se faz, aqui se paga. É a lei do retorno. Com Deus não existe injustiça. Agora, se a pessoa é injusta comigo, eu vou dar isso como exemplo. Essa pessoa não é de Deus coisa nenhuma. Essa pessoa sim precisa de uma enorme libertação espiritual. Eu vou continuar aqui a palavra. Olha que tá... Essa palavra aqui pra mim hoje tá sendo como fogo, como rocha. Olha só. Não há nele injustiça. Justo e reto é. Agora o versículo 5. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos. Mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. É o seguinte. As pessoas hoje anda colocando palavras na boca dos outros. Anda inventando mentiras a respeito de fulano, de beltrano e de ciclano. E Deus ele não permite isso. E Deus ele não aceita a injustiça. O homem é injusto.
Eu acho que a pessoa, antes de ser injusta com alguém, a pessoa deveria conversar com a outra. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Conversar como gente civilizada. A pessoa não. O que ela faz? A pessoa simplesmente ela te maltrata, te humilha. É ou não é? Eu fui humilhado e ainda continuo sendo humilhado sem merecer. Por quê? Porque eu sou um homem íntegro, correto. Não devo nada pra ninguém. Não peço nada pra ninguém. Eu vou atrás do que é meu. É porque eu sou um homem correto demais. Mas Deus, ele tá vendo tudo. Ele sabe. Ele sabe muito bem as injustiças da vida que a gente sofre sem merecer. E sem saber que a gente a gente vai sofrer injustiça. Aqui a palavra de Deus fala tudo. Deuteronômio 32. Leia do primeiro até o 5, aonde eu parei. O Deus que a gente serve não é Deus de injustiça. Deus, ele não prega a injustiça. Então, eu acho que para as pessoas aprender na vida, a crescer na vida, ela tem que levar uma grande cabeçada. Porque a vida não é do jeito que ela quer. Ou do jeito que eu quero, ou do jeito que você quer. Nós temos que viver baseado na palavra. Baseado naquilo que Deus fala com a gente. O que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter o mais importante, que é a salvação da nossa alma? Agora eu te pergunto. Tem gente que tem condição financeira. Mas ela faz do dinheiro o Deus dela. Na maioria das vezes, tem gente que eu conheço que tem posse, que trata o dinheiro, que é um papel. Trata o dinheiro como o seu Deus. Venera, idolatra o dinheiro. Então, o dinheiro sobe para a cabeça da pessoa. E Deus, ele não aceita isso. Eu vou continuar o livro de Deuteronômio. Porque essa palavra mexeu comigo. Eu estava lendo, antes de começar a transmissão, abri a Bíblia sem querer e apareceu essa palavra. Aí me deu até um frio na espinha. Sabe por quê? Porque eu fico lembrando, às vezes, das injustiças que fazem comigo, das perseguições, de tudo que já tentaram fazer comigo. Eu tô aqui de pé. E eu quero que você também esteja de pé. Eu quero que você também tenha uma vida de bênçãos. A nossa vida foi feita de bênçãos e não para maldição ou para amaldiçoar alguém. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos filho de um só Deus. Um único Deus apenas.
Então a gente tem que acordar para a vida. Ter um novo pensamento, uma nova visão, uma nova forma de agir, de pensar, as atitudes, o caráter. Tudo em você tem que mudar. Eu quero você comentando aqui comigo. Eu leio os comentários. Então é assim. Muita gente hoje fala: ah, eu sou cristão. Aí eu pergunto: então prova pra mim que você é cristão de verdade. Aí a pessoa até abaixa a cabeça. Não sabe o que responder. Então tem certas coisas que a gente tem que, primeiro, antes de falar, tem que pedir para Deus uma orientação. Pai, fala comigo. Por quê? Para você não cair no erro amanhã. Eu, antes de eu falar alguma coisa para alguém, eu falo para Deus: Pai, me orienta. O que eu devo falar? Como eu devo agir? E ele vai e dá para mim aquilo que tem que fazer. Tudo com sabedoria. A nossa sabedoria vem dele. Começa de lá e depois aqui. Então, eu penso antes de falar. As atitudes também. Quando eu vejo que algo está errado, eu tenho que pensar numa forma de solucionar aquilo que está errado. Onde há um problema, tem que ter uma solução. O cristão tem que agir assim. É assim que é um cristão. Antes de falar algo, tem que primeiro pedir orientação para Deus. Pai, eu estou agindo da maneira certa? Pai, eu estou fazendo certo? Se eu tiver errado, pai, me conserta. O que eu devo fazer? Vamos continuar o livro de Deuteronômio 32. Vou começar o 6. Capítulo 6, versículo 6. Tá aqui. A Bíblia tá aqui. Tá? Recompensai assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Olha a pergunta. Olha a pergunta. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Continuando. Não, ele é teu pai. Que adquiriu, te fez e te estabeleceu. Então é o seguinte.
Lembra-te do dia da antiguidade, versículo 7. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai e ele te informará. Aos teus anciãos e eles te dirão. Eu parei no 7. Pergunte ao teu pai e aos teus anciãos e eles te informarão. Agora eu pergunto, o que você entendeu sobre isso? A fé é para os loucos. Sabia? A fé é para os loucos. A fé é para aqueles que têm fome e sede de justiça. A fé, eu vou repetir. A fé é para os loucos. E também para aqueles que têm fome e sede da justiça em nossa vida. É aquilo que eu falo. Aqui se faz, aqui se paga. Ainda mais aqueles que duvidam, que mexem com um servo de Deus. Então vamos analisar direitinho os fatos. Vamos analisar direitinho. E Deus, ele é Deus justo. Como eu falei, como está na palavra, ele não aceita a injustiça. Então, diversas vezes, eu fui injustiçado, sem saber o porquê. Eu creio que você também foi. Eu creio que você também está sendo injustiçado, injustiçada. Assim como eu sou injustiçado, humilhado, você também está sendo. E Deus, ele não aceita. Eu sou um servo de Deus. E ai daquele que mexer comigo. Tem a lei do retorno. Então, olha só como a palavra de Deus fala tudo. Olha como a palavra está falando tudo. Quer ver o que eu achei mais interessante? Olha só, isso aqui me despertou. Cadê? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Porque todos os seus caminhos justos são. Justo vem da justiça.
Olha só. Deus é a verdade. E não há nele injustiça. Olha só essa palavra como mexeu comigo. Agora eu te faço uma pergunta. Você aceita a injustiça? Você aceita pagar por algo que você não cometeu? É claro que não. É o que ele está falando aqui na palavra. Não é invenção minha. Olha o que ele está falando aqui. Olha. E não há nele injustiça. Deus, ele aceita apenas a justiça. E não a justiça feita pela força do braço. Não. A justiça feita por Deus. Olha só que incrível isso. Isso mexeu comigo agora. Justo e reto. Deus é justo e reto. Com ele, quando fala com ele, reto significa falar com sinceridade. Olha só. Ele é a rocha. Cujo a obra é perfeita. Quando ele faz a obra na nossa vida, ele faz a obra por completo. E não pela metade. Quando ele cura você de algo, ele cura por inteiro e não pela metade. Quando você perdoa alguém, quando você libera o perdão, ele pede para você fazer completo e não pela metade. Quando uma família é restaurada, a família é restaurada por completo e não pela metade. O casamento é restaurado por completo e não meio termo e não pela metade. Deus, ele quer as coisas com perfeição. Deus é a nossa perfeição e não o homem. O homem não é perfeito, não. Eu erro, você erra. Mas Deus, ele perdoa porque nós somos. Nós somos falhos. E Deus, ele tem misericórdia. Essa palavra aqui realmente mexeu comigo e mexe. Eu senti um arrepio agora no corpo. Só pelo fato de eu ler essa palavra aqui. E você, como que você se sente? Por que você não escreve aqui uma mensagem? Escreve aqui uma mensagem para mim. Olha só. Cadê? Então é assim. É aquilo que eu falei. Tudo que Deus faz em nossa vida é tudo perfeito. Tudo na perfeição dele, do jeito dele. Quando eu falo para você, tem de bom ânimo, calma. Quando eu falo para você, é tudo no tempo de Deus, significa o seguinte: que quando ele quer fazer algo na nossa vida, ele faz
com a perfeição dele. Mas ele pede para a gente ser manso, ou seja, se acalmar, se aquietar. É isso que ele fala. É nesse sentido que eu falo para as pessoas e as pessoas não entendem. Quando eu falo para você, para todo mundo, tudo é no tempo de Deus e não no nosso tempo. Isso significa que ele vai sim fazer a renovação da gente. Aquilo que a gente pede, ele cumpre. Só que ele pede para esperar que quando ele vai fazer algo na nossa vida, é com a perfeição dele. E é por isso que as pessoas hoje em dia, ela fica ansiosa. Ai, e fica mordendo o dedo. E fica fazendo muitas coisas. Tá com pressa. Anda pra lá, anda pra cá, pra cima, pra baixo. E as coisas não funcionam do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente imagina. E aí vem o quê com tudo isso? Aí junta tudo em um só. Aí vem depressão, desânimo, ansiedade. Juntando tudo, os três se torna a doença da alma. Junta a depressão com a ansiedade, vira a doença da alma. Por quê? Porque as pessoas não sabem esperar. As pessoas hoje em dia são: eu quero agora, eu quero. E chega até a bater o pé no chão. E não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. Aí a pessoa fica tão ansiosa, mas tão ansiosa, à noite não dorme, não come. Por quê? Por causa da ansiedade. Olá, buena noite, que Deus lo bendiga, bienvenido. Então acontece o seguinte. Aí as pessoas, ela não dorme, não come por causa da ansiedade. E a gente tudo tem que ter calma, mansidão. Vamos ser manso. Porque Deus ele fala sobre isso. Ontem eu estava lendo o 31. Deuteronômio 31 na Bíblia. 31, deixa eu ver. 31:6. Eu creio que seja. Deixa eu ver. 31. Aqui. 31:6. Deuteronômio. A Bíblia está aqui. 31, capítulo e versículo 6. Ó. Esforçai-vos. Animai-vos. Não temas, nem vos espanteis diante deles. Porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo. Onde você for, Deus ele vai com você. Ele vai na tua frente e você atrás dele. Por quê? Porque é ele que vai te blindar, vai te proteger e não vai permitir que nada de ruim, de mal venha acontecer na sua vida. Não te deixará. Ou seja, olha só. Deus ele não abandona ninguém. Ele não abandona ninguém. Onde a gente vai,
não importa o lugar que seja, Ele está com a gente. É claro que a gente não vê Deus, a gente não toca, porque Deus é Espírito. Mas Ele está no meio da gente. A gente sente a presença dEle. Ele é o nosso Pai. É Ele que é a nossa fortaleza. É por isso que Ele fala: escudo. Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Bem presente no dia da angústia, no dia das tribulação. Então tudo, como eu disse, é como Ele quer. Do jeito dele, da maneira dele. Aí dá certo. Agora a pessoa ficar com muita ansiedade, doente, aí vem a depressão. Aí isso daí é a doença da alma. Que a pessoa precisa se libertar disso. Com oração, com a meditação na palavra. E usar a fé da maneira correta. Então a gente tem que estar orando, pedindo para Deus discernimento, uma solução para resolver esse problema, esse ou aquele problema. E vamos seguir sempre em frente, porque Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Vamos andar no caminho do Senhor. Porque é Ele que vai guiar a gente, vai pegar nós pela mão e vai levar o caminho que a gente deve andar. Vamos estar na presença de Deus. Como? Orando, lendo a Bíblia. Coisas que o povo tem preguiça hoje é a leitura da Bíblia. Vamos se apegar a Deus como se fosse um pai que se apegasse muito ao filho e nos solta. Nós devemos, sim, se apegar a Deus. E não às coisas materiais. E não ao homem. E não às coisas fúteis. Nós devemos se apegar a Ele. Vamos pensar direitinho, analisar direitinho como é que anda a vida do ser humano hoje. Vamos dia a dia, de manhã, de tarde, madrugada, antes de dormir, orar para Deus, falar com Ele. Antes de dormir. É por isso que na Bíblia fala: em paz eu me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque antes de você dormir, você falou com Ele e Ele abençoou o teu sono. E aí você vai ter uma noite de sono tranquila. Uma noite serena. É por isso que Ele fala. E nós devemos ter, sim, comunhão com Deus. Ter um pacto, uma aliança com Deus. Se juntar ao caminho da fé. Nós devemos se juntar ao caminho da fé. Largar a vida antiga e passar a ter uma vida nova. Quando a pessoa se entrega de verdade, ela se torna um orgulho para Deus. É o que Ele quer de você. É o que Ele quer. Então, vamos
de hoje em diante, mudar as atitudes, mudar o caráter, a forma de agir, a forma de pensar direitinho antes de fazer certo tipo de coisa. E vamos fazer como Deus pede. Com calma, sem pressa. E vamos procurar sempre aquilo que Deus nos oferece. A perfeição dele. Deus é perfeito. Está aqui na palavra. Eu li agora. Vamos largar tudo. Larga tudo. A mágoa, o ressentimento. Larga o ódio. Peça perdão à pessoa. Por mais que não queira. Tudo na nossa vida tem a ver sacrifício, esforço. Deus ele não aceita a facilidade na vida. Não. Deus ele faz um teste com as pessoas. Para aqueles que são de verdade filho dele. Deus ele muda a pessoa em tudo. Aquela pessoa que é doente é curada. Aquela pessoa que estava namorando, separou, volta com a pessoa amada. Aquela pessoa na família que brigou é restaurado. Então Deus ele não aceita brigas, discussões, mágoa de um, mágoa do outro. Deus ele não aceita, ele não permite. Porque Deus é amor. E devemos amor a Deus, que é o nosso Pai, em primeiro lugar. E depois, amor ao próximo. E Deus ele fala: amai ao próximo como a ti mesmo. Nós temos que nos amar e depois amar o próximo. Claro, em primeiro lugar, amar a Deus. Sobre todas as coisas. Amai a Deus sobre todas as coisas. Amor e temor a Deus. Boa noite, meu amigo Paulo Silva. Boa noite. Primeiro, nós devemos amar o nosso Deus, que é autor e consumador da nossa fé, nos amar e depois amar o próximo. Então, é o seguinte, nós devemos meditar naquilo que está na palavra e fazer conforme Deus pede. E vamos sempre fazer da maneira correta as coisas para não cair no erro amanhã. Deixa seu comentário. Estava travando, meu amigo? Tá tudo bem com você? Agora eu vou fazer só. Agora eu estou só aqui, tá? Agora é só aqui, de hoje em diante.
Bem, então é o seguinte. Então é o seguinte. É assim. Você que está aí em casa, leia o livro de Deuteronômio, capítulo 32. Leia Deuteronômio, capítulo 32. Eu estava lendo agora sobre isso. E eu fiquei, assim, impactado com aquilo que Deus me mostrou. E Deus, ele surpreende a gente. Ele surpreende a gente. De uma forma, assim, algo inacreditável. Então, a gente fica, sabe? A gente fica até tá travando. Vamos recapitular. Vamos recapitular. Vamos voltar. Então é o seguinte. Aqui, quando a gente lê a palavra, é porque Deus ele deu pra gente a visão. Então, Deuteronômio 32. Deuteronômio 32 fala assim. Deus ele fala assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, ouça a terra, as minhas palavras da minha boca. Olha só, Deuteronômio 32. Para quem chegou agora, eu vou recapitular. Inclinai os ouvidos. Ou seja, colocar os nossos ouvidos em direção ao céu, porque Deus ele sempre tem uma palavra para você, que você tem que escutar. Aí você tem que escutar a palavra dele. Tá aqui, ó. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Deus ele quer falar alguma coisa para você. Da conexão.
Então, tudo aquilo que Deus falar para você, incline os ouvidos, escute o que ele tem para falar para você e pratica, obedeça. E Deus, ele honra aqueles que obedecem a ele. Olha só. Então é assim. Porque apregoarei o nome do Senhor. Versículo 3. Quando você prega, você fala a palavra de Deus, ele lá em cima, ele te dá dupla honra. Ele te dá dupla honra. Apregoarei o nome do Senhor. Ou seja, quando você prega para a pessoa, tá ouvindo direitinho agora? Ok? Voltou? Voltou a normal a transmissão? Coloca aí a mensagem para mim. Voltou? Tá ok? Vamos lá. Continuando. Acreditando nisso. Tudo bem? Agora voltou?
Aqui, Deuteronômio 32, como eu estava falando, é porque tá chovendo aqui. Começou a chover e tá travando, tá? Escreve aqui para mim. Voltou a transmissão? Voltou, né? Começou a chover? Escreve mensagem para mim aqui. Quem que tá aí? Bem, onde que eu parei? Ah, cadê? Continuando, versículo 4 de Deuteronômio 32. Tá falando assim, ó. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Deus é a nossa fortaleza, é a nossa rocha, é o nosso escudo. E tudo que ele faz com a perfeição dele. Porque o homem não tem perfeição. Ah, meu Deus. Tá amarrado em nome de Jesus isso. Então ele faz tudo com a perfeição dele. Ele é a rocha. E também ele é a perfeição. E muitas vezes as pessoas tentam querer ser perfeito. O ser humano é cheio de fraqueza, é falho. Mas Deus, ele sempre faz com que a gente ande olhando para frente. Então, aqui ele fala, e ele está falando. Ele fala aqui, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Então, Deus, ele é Deus da justiça, da perfeição. Deus está falando que ele é o Deus da justiça e não da injustiça. Ó, versículo 4. Cadê? Ele é a rocha, cuja obra é perfeita.
Por mais que o ser humano tenta ser perfeito, que Deus lo bendiga. Que Dios lo bendiga, amigo. Bienvenido a nueva transmisión. Ahora solamente yo estaré aquí hablando las cosas de Dios. Solamente aquí. Ahora yo estaré todos los días, sábado, domingo, 5 de la tarde. Y ahora solamente aquí. ¿Ok? Hablando las cosas de Dios. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Comparta a transmissão se possível, porque agora solamente aqui estarei. Ok? E muitas bendições para tu e toda a família tua. Muitas graças por estar aqui acompanhando. Aqui, Lo Mensajero de Deus. Nova transmissão. E vamos que vamos. Comparta, ajuda, porque quanto mais pessoas é muito melhor.